Todos os meses novas pessoas entram no nosso canal, no Sobrevivencialismo, e ficam se perguntando quem são esses malucos se preparando para o fim do mundo? Provavelmente eles querem que a sociedade colapse para que eles possam fazer o que eles querem. Veja, eu acho que está na hora de conversarmos um pouquinho sobre isso e colocar os pingos nos is, para que você saiba o que nós somos e o que nós não somos. Olá, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar. Sim, hoje nós vamos sentar juntos aqui para explicar algumas coisas importantes para você. Entenda que dentro do sobrevivencialismo, a prática, a filosofia de vida sobrevivencialista, existem muitas ramificações diferentes e eu acredito que cada um vai se identificando com uma linha diferente. Existem pessoas que gostam mais de uma linha de preparação, outros mais de uma linha de autossuficiência, outro mais de uma linha na área armamentista. Então, lentamente, conforme você vai conhecendo essa nossa área, você vai percebendo que você é inclinado para um lado ou para o outro. Mas, mesmo que hajam essas ramificações, existem alguns conceitos gerais que a gente tem que tomar muito cuidado para não se confundir. Veja, a gente vive em um tempo de muito relativismo sobre a verdade. O que é a verdade? A verdade é um fato consolidado que supostamente deveria ser incontestável, certo? No entanto, na vida moderna em que nós estamos, muitos elementos que antes eram considerados incontestáveis estão sendo colocados a questionamento. Isso, infelizmente, abre espaço para interpretações completamente aleatórias das coisas. Tem gente por aí justificando que roubar é certo, tem gente por aí falando que X é Y e assim consecutivamente. O que isso significa? Que facilmente essas deturpações de conceitos que são simples, preto e no branco, podem confundir também a sua forma de preparação e a sua filosofia associada ao sobrevivencialismo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque estamos em um momento onde a sociedade anda um pouco estranha. Tem muita coisa acontecendo, estamos numa panela de pressão, tem muita gente procurando por saídas e algumas vezes essas pessoas procuram por saídas por motivações diferentes. Eu falei no começo do vídeo para você que muita gente acha que o preparador, que o sobrevivencialista, ele se prepara para que quando a sociedade acabe, ele se torne o rei, para que ele possa mandar em quem ele quiser, para que ele possa fazer somente o que ele quer, ou seja, aquela fantasia de algodão doce de que o indivíduo será dono do próprio destino. E sim, você está certo em assumir isso. Infelizmente, uma boa parcela de preparadores sonha secretamente com um colapso social para que ele possa ser o rei da vez. Isso nada mais é do que soberba, do que prepotência, do que egocentrismo. Infelizmente, o sobrevivencialismo está infestado de homens frustrados que querem assumir o poder quando as coisas desandarem. O problema do plano desses caras é que eles não têm base na realidade. Quando a gente olha para um cenário de crise histórico, ou seja, situações que já aconteceram no passado, onde pessoas tiveram que passar por situações terríveis para se manterem vivas, o que nós encontramos é uma verdade muito diferente. Geralmente, o que se mostra como um vilão, aquele que na hora que vê que não tem mais lei e regra, ele começa a fazer o que ele quer, ele morre bem rápido. Isso porque ele acha que está preparado. Mas lembre-se que enquanto você aí está se achando poderoso por ter um jogo de vestimenta camuflada e uma faca, você tem quadrilhas, gangues, criminosos que no mundo real, no mundo atual, já atuam da maneira como eles querem. Esses caras, quando acontecer uma situação trágica, infelizmente eles vão se tornar os novos reis da vez, não você. Isso significa que essa é uma fantasia perigosa para quem a carrega. Mas existe um outro lado da moeda. Como eu disse, esse é um dos lados dos preparadores. Infelizmente um lado muito presente, especialmente no mundo digital. O que mais tem por aqui é Rambo wannabe, mas nem tudo está perdido. Da mesma forma como existem as ovelhas desgarradas, existem aqueles que estão levando essa coisa a sério. E recentemente eu tive um vislumbre que talvez explique em palavras o que eu sempre gostei do mundo da preparação, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para você, para te trazer a minha justificativa do porquê eu me tornei um sobrevivencialista e, quem sabe, essa justificativa faça sentido para você, para que você consiga explicar isso para as pessoas também. Veja, se nós não nos preparamos para nos tornarmos os novos reis quando um colapso acontecer, por que a gente se prepara? Simples. A gente se prepara para a gente não se corromper durante um colapso. Muitas vezes as perguntas do tipo, Júlio, mas e o que aconteceria numa crise, por exemplo, se a sua família ficar
sem comida e você ser obrigado a roubar de outras pessoas, você faria isso? A minha resposta a princípio seria, se for para manter as minhas crianças e a minha esposa bem, eu faria. Mas Júlio, isso é errado. Roubar de alguém é terrível, você não pode fazer isso? Eu concordo, mas eu faria. Por quê? Porque eu prefiro me condenar ao inferno e manter minha família viva do que o contrário. Mas, como essa situação não é proveitosa para ninguém, como eu não tenho interesse nenhum em roubar ninguém, como eu não tenho interesse nenhum em enganar e em ordenar, em comandar ou controlar ou abusar de ninguém, qual é a saída que eu tenho? Para que eu não tenha que, em uma situação de crise, corromper a minha alma, destruir as minhas chances de ser uma pessoa íntegra pelo resto de minha vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar. Então não é à toa que nós temos toda uma filosofia associada ao sobrevivencialismo. A ideia do sobrevivencialismo, como nós propagamos aqui neste canal, ela é uma filosofia muito mais ampla do que necessariamente uma prática. O preparador que somente pratica falha na base conceitual, porque ele provavelmente não vai levar em consideração todos os elementos extras que existem por trás do sobrevivencialismo. O sobrevivencialismo exige filosofia. E no nosso caso, o nosso lema, até o dado momento, fortes em árduis, né? Forte nas dificuldades. Significa o quê? Que você precisa manter-se forte durante momentos difíceis. Mas veja, o ato de ser forte não é ficar de peito aberto, com uma lança na mão, protegendo todo mundo. Não. Ser forte no sentido de manter-se íntegro. O quão difícil é, e você sabe, nós não estamos num colapso hoje, mas você sabe o quão difícil é manter-se íntegro em um mundo corrupto, não é verdade? Agora imagina que isso intensifica a um nível onde as coisas saem totalmente do controle. É pior ainda. E será que eu quero conviver com a mancha moral, a mancha emocional de ter feito o que eu precisei fazer para sobreviver e manter a minha família viva? Eu não sei. Não é à toa que países devastados pela guerra, no evento pós-guerra, você tem índices altíssimos, por exemplo, de alcoolismo, de uso de drogas, de depressão, de suicídio. Por quê? Porque o que você planta estoura na sua cara. Você colhe o que você planta. O que isso significa? Que se durante um período de crise você faz o que você quiser, infelizmente, caso você fique vivo, eventualmente o peso da culpa vem atrás de você e destrói o resto da sua jornada. Então, para ser um sobrevivencialista, nós temos que partir do princípio que nós não queremos estar nesta posição. Nós não queremos estar na posição em fazer o que precisa ser feito, porque infelizmente isso vai te levar à tragédia de longo prazo. Então, no sobrevivencialismo a gente tem o nosso brasão, né? Obviamente se você é novo por aqui talvez você não saiba, mas o nosso brasão, esses riscos aí, não é só uma logo do canal. Isso é algo que está marcado na minha pele, está marcado na pele de centenas de inscritos do canal, porque há uma simbologia muito profunda nesse escudo do brasão sobrevivencialista. Você pode observar que ele tem 5 traços, e esses 5 traços foram ganhando forma ao longo do tempo e foram se construindo como os pilares do sobrevivencialismo. Eu fiz uma série dedicada aqui sobre os pilares do sobrevivencialismo, vou deixar aqui em cima caso você queira conhecer com mais calma. Nós temos 5 bases fundamentais do que é o sobrevivencialismo. E essas 5 bases precisam ser trabalhadas profundamente, não só a nível prático, como a nível teórico e a nível filosófico, para que você seja um sobrevivencialista completo. Então, veja, são 5 traços, não são? Pois bem, você tem o primeiro traço como defesa, o segundo como resgate, o terceiro como sobrevivência, o quarto como autossuficiência e o quinto, que passa por cima dos outros 4, é a liberdade. E esse brasão está em um escudo pela simples razão de que você precisa também ter a resiliência, a capacidade de ser de fato um escudo do mundo agressivo contra aqueles que você ama para suportar as provações dessa existência. Olha que legal isso. Nós estamos juntos aqui tentando construir um código de conduta que junta tanto o comportamento como a prática para trazer para você uma vida mais plena. Eu não gostaria de vê-lo no modo Mad Max, destruindo a tudo e a todos e a si mesmo num processo onde você supostamente poderia ter evitado. Você só vai precisar fazer barbáries numa situação de necessidade se você for inconsequente agora. Você só vai se preparar para ser o rei da vez no futuro se você for mau caráter e mal intencionado. Essa nova nobreza não te pertence, nunca te pertencerá
e você provavelmente vai se arrepender profundamente por ter desejado ela. Então entenda que no final, meus amigos, o que mais importa na nossa vida é a gente construir uma vida sólida o suficiente, com preparações, com técnicas, com estrutura, com tecnologia, para que nós possamos manter uma vida íntegra. Então, sobrevivencialistas podem se preparar para o fim do mundo? Sim. Mas eles se preparam para serem esses indivíduos? Não. Se preparam apenas para poderem manter os seus estilos de vida, as suas crenças e os seus valores intactos nos momentos mais difíceis da humanidade. Eu sei que esse vídeo ele não tem um roteiro muito claro e eu não quero ficar redundante demais aqui. Eu só queria falar sobre isso com vocês porque eu acho que talvez é a forma mais simples de explicar por que a gente se prepara, para a gente não ter que fazer absurdos, né? Quando as coisas ficarem ruins. E eu espero que essa mensagem tenha sido cravada aí na tua mente para que você possa propagá-la também. Hoje nós estamos em um momento onde o mundo anda flutuando de várias formas diferentes e há muita incerteza no ar. É o momento de, quem sabe, você tentar ajudar as pessoas à sua volta a entender um pouco melhor o que é o sobrevivencialismo e passar para elas de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que ressoe com o interior delas. Então, te dei mais uma ferramenta hoje para, quem sabe, você trazer mais pessoas para esse mundo para que elas possam evitar sofrimentos futuros também, tá bom? Se você concorda comigo, ótimo! E se você discorda, coloque nos comentários. Se você for educado na sua premissa, fique à vontade para colocar aqui embaixo as suas discordâncias e trazer até mesmo incongruências a respeito do que eu falei, não tem problema. Lembre-se que o sobrevivencialismo como canal, nós estamos aqui desenvolvendo essa filosofia, colocando elementos em prática, errando, acertando e mostrando o passo a passo para vocês. O Júlio lá de 2011, 2012, quando eu comecei esse canal, nada disso aqui existia. Não havia uma filosofia. Esse é um processo que está sendo criado ano após ano, erro após erro, acerto após acerto. E para isso eu conto com a sua ajuda também, tá bom? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre o que eu divaguei hoje. Desculpe por não trazer para você um vídeo cheio de música e entretenimento, mas tem horas que é importante sentar e trocar uma ideia, né? Eu prefiro que você siga a gente pelos motivos certos e não fique se enganando achando que nós somos alguém que nós não somos. Muito obrigado pela sua presença, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.